Você vai conhecer criaturas que desafiam a lógica, mamíferos que botam ovos, répteis que lembram dinossauros, serpentes silenciosas e letais, primatas de olhos quase sobrenaturais e animais com armaduras naturais capazes de enfrentar os maiores predadores da Terra. Prepare-se para mergulhar em histórias de coragem extrema, estratégias impressionantes de sobrevivência e adaptações que provam que na natureza, vencer não depende apenas de tamanho ou força, depende de resistência, inteligência e determinação. Cada um desses animais carrega uma lição silenciosa sobre o que significa sobreviver em um mundo selvagem. E a jornada começa agora. Número 1. Texugo do mel. O texugo do mel é considerado por muitos o animal mais destemido da natureza. Pequeno no tamanho, mas gigantesco em coragem, ele habita regiões da África e partes da Ásia, onde construiu uma reputação quase lendária. Seu corpo é compacto, musculoso e baixo, com patas fortes equipadas com garras longas e afiadas, perfeitas para cavar tocas, invadir ninhos ou enfrentar ameaças. Sua pelagem característica, clara na parte superior e escura na inferior, funciona como um aviso visual de que aquele pequeno mamífero não é uma presa fácil. Mas o que realmente o torna impressionante não é sua aparência, e sim sua atitude. O texugo do mel não recua facilmente diante de perigos. Há registros de confrontos com leões, leopardos e hienas, nos quais ele simplesmente se recusa a fugir. Sua pele é extraordinariamente grossa e solta, permitindo que, mesmo quando é mordido, consiga se virar dentro dela e morder de volta o agressor. Essa adaptação funciona como uma verdadeira armadura natural. Outro aspecto quase inacreditável é sua resistência a venenos. Ele é conhecido por caçar serpentes altamente venenosas. Em alguns casos observados, após ser picado, o texugo aparenta perder os sentidos por um tempo, mas depois se recupera e continua sua atividade normalmente. Essa tolerância impressionante o torna um predador ousado e eficiente. Apesar do nome sugerir preferência por mel, sua alimentação é extremamente variada. Insetos, pequenos mamíferos, ovos, aves, frutas e até carcaças fazem parte do cardápio. Quando encontra colmeias, não hesita em enfrentar enxames inteiros para alcançar o mel e as larvas. Inteligente e persistente, ele já demonstrou capacidade de resolver problemas, escapar de cercados e usar objetos para alcançar alimento. Sua combinação de força, resistência, agressividade estratégica e inteligência faz dele um dos animais mais respeitados do seu habitat. O texugo do mel não é grande, não é veloz como um felino e não possui presas gigantes, mas possui algo que na natureza pode ser ainda mais poderoso: determinação absoluta. Ele é a prova viva de que, no mundo selvagem, tamanho não define poder. Número 2. Equidna. A equidna é um dos animais mais peculiares do planeta, parecendo uma mistura improvável entre porco-espinho, tamanduá e réptil antigo. Encontrada principalmente na Austrália e na Nova Guiné, ela pertence a um grupo raríssimo de mamíferos que botam ovos, os monotremados. Sim, é um mamífero que não dá à luz filhotes vivos. Em vez disso, a fêmea deposita um único ovo com casca macia, que carrega em uma bolsa temporária até a eclosão. Esse detalhe por si só já coloca a equidna entre as criaturas mais extraordinárias do mundo natural. Seu corpo é coberto por espinhos rígidos, misturados a pelos grossos, funcionando como defesa contra predadores. Quando ameaçada, ela pode se encolher formando uma bola espinhosa ou cavar rapidamente o solo, deixando apenas os espinhos expostos. Suas patas são fortes, adaptadas para escavar com impressionante eficiência. Apesar da aparência robusta, ela pode ser surpreendentemente ágil ao cavar. O focinho alongado lembra o de um tamanduá, e sua boca não possui dentes. Em vez disso, ela utiliza uma língua longa, pegajosa e extremamente rápida para capturar formigas e cupins. A língua pode se mover dezenas de vezes por minuto, recolhendo insetos antes que tenham chance de escapar. A alimentação é silenciosa, precisa e constante. Outro detalhe curioso é sua temperatura corporal, mais baixa que a maioria dos mamíferos. Além disso, a equidna possui eletroreceptores no focinho,
capazes de detectar pequenos impulsos elétricos produzidos por suas presas subterrâneas. Isso significa que ela literalmente sente os insetos escondidos sob a terra. Apesar da aparência quase caricata, existe algo misterioso nela. Seu modo de vida é solitário e discreto. Move-se lentamente pela vegetação, mas carrega em si características que remontam a milhões de anos. É como se fosse um fragmento vivo de uma era antiga, preservado no tempo. A equidna não é agressiva, não é veloz e não é imponente como grandes predadores. Porém, sua singularidade a transforma em uma das criaturas mais fascinantes da natureza. Um mamífero que põe ovos coberto de espinhos, com língua de insetívoro e sensores elétricos no focinho. Se alguém dissesse que veio de outro planeta, seria difícil contestar. Número 3. Okapi. O okapi parece um animal criado pela imaginação. Corpo que lembra um cervo, pernas listradas como as de uma zebra e língua longa semelhante à de uma girafa. E não é coincidência. Ele é o único parente vivo da girafa. Habita as densas florestas da República Democrática do Congo, vivendo escondido sob a cobertura espessa da vegetação, onde a luz mal toca o chão. Durante muito tempo, o mundo exterior nem sabia que ele existia. Só no início do século XX, a ciência confirmou oficialmente sua presença, o que lhe rendeu o apelido de unicórnio africano. Seu corpo é adaptado para a floresta fechada. Diferente da girafa, o okapi tem pescoço mais curto, permitindo movimentar-se entre árvores e cipós sem dificuldade. As listras nas patas não são apenas bonitas, ajudam na camuflagem, quebrando a silhueta do animal entre sombras e feixes de luz da selva. Quando parado, ele praticamente desaparece no ambiente. A língua é outro detalhe impressionante. Azul escura e extremamente longa, é tão flexível que consegue limpar os próprios olhos e orelhas. Ela também é usada para arrancar folhas e brotos, já que o okapi é herbívoro. Alimenta-se de uma grande variedade de plantas, escolhendo cuidadosamente o que consome. Apesar da aparência tranquila, o okapi é reservado e territorial. Vive solitário na maior parte do tempo, marcando área com glândulas odoríferas nas patas. Sua audição é extremamente apurada, permitindo detectar movimentos distantes na floresta silenciosa. Quando sente perigo, desaparece rapidamente entre as árvores, quase sem fazer barulho. Existe algo quase enigmático em sua presença. Ele não ruge, não exibe comportamento agressivo frequente e não é um grande predador, mas carrega uma aura de mistério profunda, talvez porque represente um elo entre o que conhecemos e o que ainda permanece escondido na selva africana. Infelizmente, o okapi enfrenta ameaças reais. Desmatamento e conflitos humanos reduziram seu habitat natural. Hoje, ele é considerado uma espécie ameaçada, o que torna sua existência ainda mais preciosa e frágil. O okapi é a prova de que a natureza pode criar criaturas que parecem misturar espécies diferentes em um único ser. Ele não parece totalmente real, e talvez seja isso que o torne tão fascinante. Número 4. Babiruça. A babiruça é um dos animais mais estranhos e visualmente perturbadores das florestas tropicais da Indonésia, especialmente nas ilhas de Sulawesi. À primeira vista, parece um javali comum, até você notar suas presas. Diferente de outros porcos selvagens, os machos possuem 4 presas impressionantes. 2 crescem normalmente a partir da mandíbula inferior, mas as outras 2 atravessam o focinho e curvam-se para trás, em direção à testa. Em alguns casos, se não forem desgastadas naturalmente, podem continuar crescendo e até perfurar o próprio crânio. É uma imagem quase surreal. O nome babiruça significa algo como porco-veado, devido ao formato peculiar das presas que lembram galhadas. Apesar da aparência ameaçadora, essas presas superiores não são usadas para escavação como em outros javalis. Acredita-se que tenham função principalmente em disputas entre machos e como exibição para impressionar fêmeas. Durante confrontos, os machos podem se erguer sobre as patas traseiras e lutar peito a peito, utilizando as presas inferiores como armas reais. Seu corpo é relativamente magro comparado a outros suínos, com pele grossa e poucas cerdas. Vive próximo a áreas úmidas e rios dentro da floresta, onde se alimenta de frutas caídas, folhas, raízes e pequenos animais. Diferente de muitos javalis,
A babiruça é mais seletiva na alimentação e menos agressiva sem provocação. Há algo quase mitológico nela. As presas curvas que parecem atravessar o rosto dão a impressão de um animal amaldiçoado ou saído de uma lenda tribal. Em meio à vegetação densa da selva indonésia, sua silhueta pode parecer mais uma criatura fantástica do que um mamífero real. Infelizmente, como muitos animais exóticos de ilhas tropicais, a babiruça enfrenta ameaças sérias. Perda de habitat e caça reduziram drasticamente sua população. Hoje, é considerada vulnerável e sua sobrevivência depende de esforços de conservação. A babiruça é a prova de que a natureza não segue padrões previsíveis. Às vezes, ela cria algo tão incomum que parece erro de design, mas, na verdade, é apenas mais uma demonstração da diversidade selvagem do planeta. Número 5. Dragão de Komodo. O dragão de Komodo é o maior lagarto do planeta e uma das criaturas mais impressionantes que ainda caminham sobre a Terra. Encontrado nas ilhas da Indonésia, como Komodo, Rinca e Flores, ele pode ultrapassar 3 metros de comprimento e pesar mais de 70 quilos. Sua aparência é digna de um dinossauro sobrevivente. Corpo robusto, escamas grossas, língua bifurcada e olhar frio e calculista. Quando se move lentamente pela paisagem seca e florestal das ilhas, parece que o tempo voltou milhões de anos. Mas o que realmente o torna assustador não é apenas o tamanho, é sua estratégia de caça. O dragão de Komodo possui uma mordida poderosa combinada com veneno. Durante muito tempo, acreditava-se que as bactérias em sua saliva eram responsáveis por matar a presa. Hoje, sabe-se que ele possui glândulas de veneno, que impedem a coagulação do sangue e provocam queda de pressão. Quando ele morde um animal, pode simplesmente esperar que ele enfraqueça até não conseguir mais fugir. Apesar de parecer lento, o Komodo pode correr em curtas distâncias com velocidade surpreendente. Ele também é excelente nadador e pode percorrer grandes áreas entre ilhas. Seu olfato é extremamente apurado, capaz de detectar carcaças a quilômetros de distância usando a língua para captar partículas do ar. A dieta é variada e inclui veados, javalis, búfalos e até outros dragões menores. Sim, o canibalismo faz parte da realidade dessa espécie. Filhotes, inclusive, passam os primeiros anos de vida nas árvores para evitar serem devorados por adultos. Existe algo profundamente primitivo no dragão de Komodo. Ele não ruge como um leão, nem caça em grupo como lobos. Ele observa, calcula, ataca e espera. É silencioso, paciente e brutalmente eficiente. Apesar de sua imagem assustadora, é uma espécie vulnerável. Mudanças ambientais e atividades humanas ameaçam seu habitat limitado. Hoje, esforços de conservação buscam garantir que esse dinossauro moderno continue existindo. O dragão de Komodo não parece apenas um animal selvagem. Ele parece um sobrevivente de uma era perdida, uma lembrança viva de que o mundo já foi dominado por répteis gigantes. Número 6. Víbora de pestanas. A víbora de pestanas é uma das cobras mais fascinantes e visualmente impressionantes das florestas tropicais da América Central e do norte da América do Sul. Pequena, delicada e quase ornamental, ela esconde um veneno poderoso atrás de uma aparência quase hipnotizante. O que chama a atenção imediatamente são as pequenas escamas acima dos olhos que parecem cílios, daí o nome pestanas. Essas projeções dão um aspecto exótico, quase místico, como se a serpente tivesse sido cuidadosamente desenhada para parecer ainda mais intrigante. Mas essa característica não é apenas estética. Acredita-se que ajude a camuflar seus olhos entre folhas e galhos. E falando em camuflagem, ela é mestre nisso. A víbora de pestanas pode ter cores extremamente variadas: amarelo vibrante, verde, laranja, marrom ou até rosado. Muitas vezes é chamada de víbora dourada, quando apresenta coloração amarela intensa. No meio da vegetação tropical úmida, ela praticamente desaparece. Apesar do tamanho relativamente pequeno, geralmente entre 50 e 80 centímetros, é uma predadora eficiente. Vive principalmente em árvores e arbustos, onde permanece imóvel por longos períodos, esperando a presa se aproximar. Sua técnica é a emboscada.
Quando um pequeno mamífero, ave ou lagarto passa perto demais, o bote é rápido e preciso. Seu veneno é hemotóxico, afetando o sangue e os tecidos. Embora raramente seja fatal para humanos quando há tratamento adequado, a picada pode causar dor intensa, inchaço e danos sérios se não houver atendimento rápido. Existe algo quase contraditório nela. É delicada e mortal ao mesmo tempo. Pequena, colorida, quase bonita demais para parecer perigosa. Mas na natureza, beleza não significa segurança. A víbora de pestanas é mais uma prova de que a selva tropical guarda criaturas que parecem saídas de um conto fantástico, mas são bem reais. Silenciosa, paciente e perfeitamente adaptada ao seu ambiente, ela representa o equilíbrio entre encanto e perigo. Número 7. Társius. O Társius é um dos primatas mais enigmáticos do mundo. Pequeno, frágil e silencioso, ele habita florestas do Sudeste Asiático, especialmente nas Filipinas e Indonésia. Mas o que realmente impressiona são seus olhos gigantes. Cada um deles é maior que o próprio cérebro do animal. Esses olhos enormes não são apenas um detalhe curioso. Eles são uma adaptação essencial para sua vida noturna. O Társius é totalmente noturno e depende da visão aguçada para caçar no escuro. Diferente de muitos animais noturnos, seus olhos não refletem luz. Em vez disso, são grandes o suficiente para capturar o máximo possível de iluminação da noite. Por serem tão grandes, eles não conseguem se mover dentro das órbitas. Para compensar isso, o Társius pode girar a cabeça quase 180 graus para cada lado, quase como uma coruja. Esse movimento silencioso e repentino cria uma aparência quase sobrenatural quando observado na escuridão da floresta. Seu corpo é minúsculo, geralmente menor que uma mão humana, mas não se deixe enganar pelo tamanho. Ele é um predador ágil. Alimenta-se exclusivamente de animais, insetos, pequenos lagartos, aves e até serpentes pequenas. É um dos poucos primatas completamente carnívoros. Seus dedos são longos e finos, com almofadas adesivas que ajudam a agarrar galhos. As pernas traseiras são extremamente alongadas, permitindo saltos impressionantes entre árvores. Ele pode se lançar de um tronco a outro com precisão surpreendente. Há algo quase alienígena no Társius. Seus olhos fixos, sua imobilidade repentina e seus movimentos rápidos criam uma presença que mistura delicadeza e estranheza. Durante o dia, permanece escondido, encolhido entre folhas e cipós. À noite, torna-se um caçador silencioso. Apesar da aparência adorável para alguns, ele é extremamente sensível ao estresse. Muitos morrem em cativeiro, o que torna a preservação de seu habitat ainda mais importante. O Társius é a prova de que nem sempre o que parece frágil é indefeso. Pequeno, silencioso e quase fantasmagórico, ele domina a noite com olhos que parecem enxergar além da escuridão. Número 8. Mamba negra. A mamba negra é considerada uma das cobras mais perigosas do mundo, não apenas pelo veneno extremamente potente, mas também pela velocidade e comportamento defensivo impressionante. Encontrada principalmente na África subsaariana, ela habita savanas, áreas rochosas e até regiões semiáridas. Apesar do nome, seu corpo não é realmente preto. A coloração varia entre cinza, marrom-oliva e tons metálicos. O nome negra vem da parte interna da boca, que é completamente escura. Quando se sente ameaçada, ela abre a boca exibindo esse interior negro como sinal de alerta antes de atacar. Uma cena intimidadora. Ela pode atingir até 4 metros de comprimento, tornando-se uma das serpentes venenosas mais longas do mundo. Diferente de muitas cobras que preferem fugir, a mamba negra pode se tornar extremamente agressiva se encurralada. Ela é capaz de levantar parte significativa do corpo do chão, mantendo-se ereta, enquanto observa o alvo, mas o que realmente assusta é sua velocidade. Pode deslizar rapidamente pelo solo e dar múltiplos botes em sequência. Seu veneno é neurotóxico, afetando o sistema nervoso. Sem tratamento, uma picada pode ser fatal em poucas horas devido à paralisação respiratória. Mesmo com essa reputação aterrorizante, a mamba negra não caça humanos. Sua dieta inclui pequenos mamíferos e aves. A maioria dos ataques ocorre quando ela se sente ameaçada ou surpreendida. Existe algo quase simbólico na mamba negra.
Ela representa a combinação de elegância, rapidez e letalidade. Seu corpo é esguio, seus movimentos são fluidos, quase hipnóticos. Não há exagero na fama que carrega. Ela realmente é uma das serpentes mais formidáveis da natureza. Mas, como todo predador, faz parte do equilíbrio do ecossistema africano. É temida, sim, porém também é essencial para o controle de populações de roedores. A mamba negra não é apenas uma cobra perigosa. Ela é um lembrete de que, na natureza, poder e precisão caminham juntos. Número 9. Rã-touro africana. A rã-touro africana é uma das maiores espécies de sapos do mundo e também uma das mais agressivas. Encontrada principalmente em regiões da África subsaariana, ela vive em áreas de savana, campos abertos e locais que passam por longos períodos de seca. À primeira vista, pode parecer apenas um anfíbio grande e robusto. Os machos podem ultrapassar 20 centímetros e pesar mais de 1 quilo. Seu corpo é largo, a cabeça enorme e a boca impressionantemente grande. E é justamente aí que mora o perigo. Diferente de muitas rãs que se alimentam apenas de insetos, a rã-touro africana é uma predadora voraz. Ela come praticamente tudo o que consegue engolir: insetos grandes, pequenos roedores, aves, répteis e até outras rãs. Inclusive indivíduos da própria espécie. Sim, o canibalismo também faz parte da sua realidade. Seu comportamento é territorial e extremamente defensivo. Se ameaçada, ela pode inflar o corpo, abrir a boca e avançar sem hesitação. Possui estruturas ósseas na mandíbula que funcionam como presas, capazes de causar mordidas dolorosas. Mas o que realmente impressiona é sua capacidade de sobrevivência. Durante períodos de seca intensa, quando a água desaparece, ela se enterra no solo e entra em um estado de estivação. Seu corpo produz uma espécie de casulo de muco endurecido que a protege da desidratação. Pode permanecer assim por meses, até que as chuvas retornem. Quando a temporada chuvosa começa, ela emerge e inicia o ciclo reprodutivo rapidamente. Os machos são conhecidos por proteger os girinos com agressividade, chegando até a cavar pequenos canais para levar água até eles quando a poça começa a secar. Existe algo quase brutal nessa rã. Ela não depende de velocidade ou veneno, depende de força, resistência e apetite insaciável. Em um ambiente onde sobreviver já é difícil, ela não desperdiça oportunidades. A rã-touro africana é a prova de que tamanho e temperamento podem transformar um anfíbio aparentemente comum em um verdadeiro predador da savana. Número 10. Mandril. O mandril é considerado o maior macaco do mundo, entre os macacos do Velho Mundo, e uma das criaturas mais visualmente intensas da natureza. Encontrado nas florestas tropicais da África Central, especialmente no Gabão, Camarões e Congo, ele chama a atenção imediatamente por seu rosto colorido de maneira quase inacreditável. Os machos adultos possuem um focinho vermelho vibrante com sulcos azuis brilhantes nas laterais. O contraste é tão forte que parece pintura artística. Além disso, a região traseira também apresenta cores chamativas. Quanto mais dominante e saudável o macho, mais intensas são suas cores. No mundo dos mandris, cor é poder. Eles podem pesar mais de 30 quilos e possuem presas longas e afiadas, que podem ultrapassar 6 centímetros. Apesar da aparência quase carnavalesca, são animais fortes e potencialmente perigosos quando ameaçados. As presas são usadas em disputas entre machos e como defesa. Vivem em grupos enormes chamados hordas, que podem reunir centenas de indivíduos, algo raro entre primatas. Dentro desses grupos, existe uma hierarquia rígida, liderada por um macho dominante. Ele é responsável por proteger e manter a ordem, além de ter prioridade reprodutiva. A alimentação é variada: frutas, sementes, raízes, insetos e pequenos animais. Embora passem boa parte do tempo no solo, são excelentes escaladores e se refugiam nas árvores para dormir. Existe algo simbólico no mandril. Ele combina beleza vibrante com força bruta. Seu rosto expressivo, quase humano, transmite inteligência e intensidade. Ao mesmo tempo, suas presas lembram que ele continua sendo um animal selvagem. Infelizmente, a destruição das florestas e a caça ameaçam suas populações. Mesmo sendo um dos primatas mais icônicos da África,
enfrenta riscos crescentes devido à atividade humana. Depois de atravessar florestas densas, savanas escaldantes e ilhas isoladas, uma verdade se impõe diante de nós. O mundo selvagem é muito mais complexo e muito mais impressionante do que imaginamos. Cada um desses animais carrega milhões de anos de história evolutiva. Cada adaptação, cada comportamento, cada estratégia de sobrevivência é resultado de um equilíbrio delicado construído ao longo do tempo.